Suelen está conosco, o governador de São Paulo, João Dória. Governador, bom dia para o senhor. Prazer conversar contigo. Obrigado pela participação na Band News FM. Muito bom dia Megali, bom dia Sheila, bom dia Ellen, bom dia aos ouvintes da nossa Band News. É isso aí, temos muitos assuntos a tratar. Eu queria começar pelo afastamento, governador, do coronel que saiu divulgando, convocando colegas para o ato de 7 de setembro a favor de Jair Bolsonaro. Ele fez ataques ao STF, fez ataques ao senhor, e o senhor o afastou das funções, o coronel Alexander de Lacerda. Mais que um caso pontual, essa é uma preocupação de governadores infiltrados em suas polícias militares. Qual é o tamanho real desse problema aqui em São Paulo, governador? Aqui não é um tamanho real, aqui é uma questão pontual, Megali. O comandante da Polícia Militar da região de Sorocaba foi afastado 7 horas depois de ter feito postagens defendendo manifestações em 7 de setembro a favor de Bolsonaro e também fazendo críticas agudas ao Supremo, aos seus integrantes e ao governador do estado de São Paulo. Isso é um ato de indisciplina. A corporação da Polícia Militar de São Paulo é exemplar, são 88 mil policiais, a corporação é um orgulho de São Paulo, isso é um fato pontual, específico, lamentável desse coronel Alexander. Ele foi afastado, ele postou à noite, às 7h15 da manhã, já recebeu a comunicação do seu comando, do coronel Alencar, que é o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por determinação do general João Campos, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foi afastado e agora, sofrendo processo pela corregedoria da corporação, vai responder a processo, e também pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A Polícia Militar é uma instituição do Estado, ela é legalista, tem o dever e a missão de defender a Constituição e, obviamente, os valores democráticos do país. E ela funciona muitíssimo bem. Portanto, aqui em São Paulo, Megali, eu posso responder por São Paulo, não há nenhum risco dessa militarização ou miliciamento da Polícia Militar em torno de tentativas golpistas ou flertar com o autoritarismo, como deseja, aliás, o presidente Jair Bolsonaro. Mas aqui, não. Governador, queria falar sobre... Desculpa, Sheila, só para a gente ficar ainda nesse assunto da tensão pré-7 de setembro, o governo de São Paulo liberou a Avenida Paulista para manifestação pró-Bolsonaro. E a Paulista só pode receber uma grande manifestação de cada vez. Essa decisão já está tomada? Haverá apenas uma manifestação em São Paulo naquele dia, governador? Sim, essa é uma decisão da Secretaria de Segurança Pública, Megali, não é uma decisão política nem do governador. A Secretaria de Segurança entende que manifestações pró e contra Bolsonaro não podem ocorrer no mesmo dia. Isso põe em risco os manifestantes de um lado e de outro. E, portanto, foi estabelecido que o pedido inicial foi das manifestações a favor de Jair Bolsonaro. Essas manifestações vão acontecer no dia 7 de setembro na Avenida Paulista. No dia 12 de setembro, as manifestações contra Bolsonaro, que ocorrerão tanto na Avenida Paulista quanto no Vale do Angabaú. Para manifestações de um lado ou de outro, poderemos ter até duas em locais distintos, desde que com o mesmo sentido, na mesma direção. O que não se admite, e a Secretaria de Segurança está absolutamente correta, Megali, é ter no mesmo dia, e principalmente no mesmo local, manifestações contrárias. Isso é colocar em risco a vida das pessoas, patrimônio público, patrimônio privado, e é uma medida desnecessária. As manifestações, Megali, apenas para registrar, são legítimas. Eu me posiciono contra Bolsonaro, mas eu não me posiciono contra manifestações. É um direito legítimo das pessoas de se manifestarem, desde que em paz e em ordem. Governador, queria falar sobre a terceira dose da vacina. O governo de São Paulo vinha apostando em acelerar a vacinação para os adultos, para os adolescentes, tentar acelerar também a imunização completa com a segunda dose. Esse ainda é um desafio para São Paulo, um desafio para todo o país. No entanto, recentemente o Ministério da Saúde anunciou a terceira dose no Plano Nacional de Imunizações. E aí, rapidamente, o governo de São Paulo disse que iniciaria a aplicação da terceira dose até antes, incluindo a Coronavac, que não será contemplada pelo Ministério da Saúde para essa terceira dose. Por que essa decisão de contrariar o Plano Nacional de Imunizações com a utilização da Coronavac e com essa mudança de estratégia, incluindo a terceira dose e não mais apostando em acelerar a segunda dose e acelerar a vacinação de adolescentes? Ellen, essa avaliação do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo, que assessora
a Secretaria da Saúde e o Governo do Estado de São Paulo vem sendo debatida desde o dia 16, portanto, com muito tempo antes de qualquer decisão do Ministério da Saúde. E São Paulo tem um programa estadual de imunização impecável, tanto é que é o estado que mais vacina no Brasil, mais vacina proporcionalmente, mais doses da primeira dose efetivou no braço de maiores de 18 anos. São dados que você conhece bem. E o comitê científico avaliou, e isso levou uma semana, porque havia dúvidas. Aliás, quero registrar que teve que haver votação entre os médicos integrantes do comitê científico para se avaliar se o esforço seria concentradamente para a vacinação completa na segunda dose, ou se iniciaríamos, como acabou vencendo a tese, a terceira dose para as pessoas acima de 60 anos, 60, 70, 70, 80, 80, 90 anos. Então foi essa a decisão e, anteontem, houve a votação, os integrantes do comitê científico votaram favoravelmente e foi por isso que nós anunciamos, Ellen. No Roda Viva, o senhor havia defendido a vacinação completa em segunda dose, da segunda dose para todos os paulistas, antes da gente pensar em terceira dose. De repente, essa visão mudou. O senhor está falando que não foi uma decisão sua, mas do comitê. É que ela foi divulgada exatamente no dia em que o governo federal anunciou a terceira dose. Então fica a impressão, governador, que trata-se primordialmente de uma corrida entre governo estadual e governo federal para ver quem vacina mais. Megali, primeiro, se houver essa competição, ela não há. Mas se houver, ela é saudável, ela é boa. Sim, o pior contanto que os parâmetros de quem quer vacinar menos ou quer oferecer cloroquina. Oferecer mais vacina é saudável. Aliás, eu fiz uma positiva brincadeira com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, no que nós chamamos a corrida pela vacina. E temos feito isso através das nossas redes sociais de forma muito positiva. Isso, me perdoe, não há razão para criticar, nem nós vamos criticar o governo federal. Não é isso, sentido. Governador. Não é isso, a corrida é ótima, quanto mais vacinar melhor, mas claro, seguindo os parâmetros da ciência. Megali, todas as vacinas são boas. A decisão foi, eu disse até, e vou repetir a você, disse a Ellen, repito a você e a Sheila, houve divisões, como até hoje há médicos e cientistas que defendem que a terceira dose só seja aplicada depois de concluir o processo vacinal, ou seja, a conclusão plena da vacinação com a segunda dose. Mas há médicos e cientistas que defendem a terceira dose. E esta terceira dose foi a decisão que se sobrepôs. E eu sigo rigorosamente aquilo que o comitê científico determina. Não prevalece a minha opinião, prevalece a opinião dos médicos e cientistas. E uma feliz coincidência, apenas isso, e saudável e positiva. Sempre que o governo federal anunciar que vai oferecer mais vacinas, que vai vacinar mais, terá o nosso apoio. Ainda falando sobre essa terceira dose e a utilização da Coronavac, governador, tem um estudo que está na Folha de São Paulo mostrando que a eficácia na vida real das vacinas Coronavac e AstraZeneca indicou que a proteção fornecida pelos imunizantes contra mortes diminui em pessoas com 90 anos ou mais na comparação com o resto da população. E há uma diferença bem importante entre a Coronavac e, no caso, a AstraZeneca. A Coronavac confere 35% de eficácia contra mortes pelo coronavírus. No caso da AstraZeneca, essa taxa fica em 70,5%. Esse seria um dos motivos pelos quais a Coronavac nem seria contemplada nessa terceira dose. Estou desconsiderando qualquer aspecto político aqui, tá? Estou tentando me ater a aspectos técnicos. O senhor considera que ainda assim é uma boa iniciativa usar a Coronavac para essa terceira dose em idosos? Sheila, pelas razões de ordem técnica. Aliás, eu recomendo que vocês convidem o Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, ou o Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista do Instituto Emílio Ribas e secretário de Saúde, para uma entrevista. Assim vocês poderão ter a palavra da ciência, não a palavra da política. Faço até esse apelo para que vocês, ainda hoje, aos ouvintes da Rádio Band News, possam ouvir um cientista e ele expor detalhadamente quais as razões que permitem que a vacina Coronavac, que é uma vacina eficaz, uma vacina segura, que já vacinou mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, sobretudo na China, vem sendo uma vacina absolutamente confiável. Aliás, a vacina que eu tomei no braço, Sheila. E estou bem, estou ótimo, estou feliz, estou falando aqui com vocês.
Governador, em relação a isso, o doutor Dimas falou aqui conosco ontem, né? Mas o doutor Jean está com a linha aberta, hein? A hora que ele quiser entrar no ar, a gente deixa a linha aberta para ele. Eu quero falar de um outro assunto importante, governador, porque estamos todos nós acompanhando aqui as dificuldades, por exemplo, na hidrovia Tietê-Paraná. Todos nós, a despeito de ouvirmos aqui reiteradas vezes, né? Presidente da Sabesp dizendo que não deve haver racionamento, quem fala em racionamento não está contando com as chuvas do verão, mas os ouvintes todo dia escrevem para a gente dizendo, já tem corte de água aqui em casa, já falta água aqui em casa. E ontem o presidente Jair Bolsonaro na sua live falou mais uma vez sobre a tentativa de acordo com os governadores para que o ICMS não incida sobre o aumento na conta de luz com a bandeira vermelha 2. Ele reforçou na live o que o ministro Paulo Guedes falou mais cedo no Congresso, essa tentativa de não incidência do ICMS sobre o aumento na conta de luz. Como estão essas conversas? Isso é uma possibilidade no estado de São Paulo, governador João Dória? Ellen, nesse momento não. Aliás, o presidente Bolsonaro adora jogar o problema para os outros. Ele não tem nenhum problema, não é responsável por nenhum problema, não produz nenhum problema. O problema são os governadores. Aliás, há 2 anos e meio que ele age desta maneira. A questão da falta d'água, primeiro, nós estamos vivendo uma estiagem. Não é um problema da Sabesp ou do governo de São Paulo. É um problema climático e é um problema do país. Nós estamos tendo uma redução sensível de chuvas em todo o país, não é só aqui em São Paulo. Vale lembrar também, Ellen, Sheila, Megali, que o sistema integrado que operava ontem, no dia 26, com 43,5% da sua capacidade, um nível similar, absolutamente similar, a este mesmo dia, neste mesmo período em 2018, que era de 45,9%. E não houve problema de abastecimento. Nós estamos atentos, a Sabesp iniciou uma campanha, vocês ouviram e assistiram, pedindo às pessoas que efetivamente economizem no seu consumo de água. Aliás, uma atitude correta, sabendo usar, não vai faltar. E em relação ao consumo de energia também, podendo haver redução, é melhor para o bolso do consumidor e melhor para o país como um todo e melhor para São Paulo também. Mas ICMS, por enquanto, não vai haver essa. Não, esse não é um problema de ICMS, nem para mais, nem para menos, nem isentar ou deixar de isentar. Isso, aliás, é um pano de fundo. É como a questão do combustível, que o presidente Jair Bolsonaro, agora o combustível chegando a R$7, fica insistindo que é um problema dos governadores. Não é um problema dos governadores. O ICMS, aqui em São Paulo, em vários estados brasileiros, aproveitando para fazer esse comentário, é o mesmo, é 25%. Só que em 2015, o litro do combustível, o litro de gasolina, custava no Brasil R$3,32. Hoje custa R$7. E o ICMS é exatamente o mesmo. Aliás, eu ia emendar exatamente essa pergunta por causa do ICMS. Recentemente, o presidente Bolsonaro falou até mais de uma vez que o ICMS era o que mais prejudicava e mais provocava esse aumento e pedindo, portanto, que os governadores fizessem um esforço na redução do ICMS dos combustíveis. Essa é uma possibilidade que, em resposta a dar à população que está pagando esses quase R$7 o litro da gasolina, por exemplo, governador? Olha, foi bom ter mencionado, mas vou voltar a repetir a você, Ellen. O problema não é o ICMS, é a gestão. O valor histórico do combustível, os dados são da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Vou voltar a repetir aqui. Em 2015, R$3,32, valor médio. 2017, R$3,68. 2018, R$4,19. 2019, R$4,30. 2020, R$4,46. 2021, um salto para R$7. O ICMS do combustível em São Paulo, desde 2015, que foram os dados que eu dei para você agora, é o mesmo, é 25%. Portanto, não é o impacto do ICMS que faz o combustível subir, é falta de gestão da Petrobras e gestão do Ministério das Minas e Energia. Esse é o fato, esse é real. Ora, se fosse um problema de ICMS, seja de São Paulo, da Bahia, do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, ou de qualquer outro estado, você teria essa variação incidente nos valores do combustível desde 2015. E não foi isso que aconteceu. O problema, repito, não é o ICMS de nenhum estado, é falta de gestão. Governador, falando um pouquinho mais de política aqui, o partido do senhor, o PSDB, tem tido uma atuação bastante questionável em Brasília. O PSDB votou em peso pelo retorno das coligações partidárias, um retrocesso. Naquela maluquice do presidente, do voto impresso, o partido emprestou 14 votos a Bolsonaro.
né? Aécio Neves não apareceu para votar. O que está acontecendo no PSDB, né, no PSDB de 2021, que não se parece em nada com o PSDB que a gente conheceu lá atrás? Megali, primeiro, o PSDB é um partido democrático e é um partido sem dono. E às vezes você tem circunstâncias como essa. Quero lembrar que 12 parlamentares, inclusive os 7 deputados federais de São Paulo, votaram contra esta medida e votaram a favor da democracia e da manutenção do voto eletrônico, da urna eletrônica. Os 7 deputados de São Paulo, assim como outros 5 parlamentares federais, a meu ver, votaram corretamente, defendendo a democracia e defendendo o sistema eleitoral exatamente como está. Eu lamento que parlamentares do meu partido tenham feito uma votação bolsonarista, apoiando o Bolsonaro, uma medida estúpida de querer mudar o sistema eleitoral e ainda mais ameaçando que, se não houvesse a mudança, não teríamos eleições em 2022. É um pouco o preço que se paga pela democracia de um partido que é democrático e não tem dono. Ô, governador, eu quero aproveitar o ensejo do Megali, né? Já que o Megali falou aí do PSDB, parece estar longe de uma unidade. Por exemplo, nessa semana, né, os jornais trouxeram a notícia que o senador Tasso Gereissati jantou com o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, e os dois estão pensando em uma chapa, fazerem uma chapa, ao invés de apresentar candidaturas separadas ali na prévia do PSDB, uma chapa contra o senhor. Como é que o senhor reage a essa possibilidade dessa chapa unida aí contra o senhor nas prévias do PSDB? Com tranquilidade, Ellen. O mesmo senador Tasso Gereissati, por quem tenho respeito e admiração, almoçou com Lula. Eu não vou condenar Tasso Gereissati por ter almoçado com Lula, tirado fotografia com Lula. Eu combaterei Lula, eu serei adversário de Lula nas eleições. Portanto, está dentro do processo democrático, ele estar mais próximo de Eduardo Leite, estando mais próximo de Lula, repito, isso é parte do contexto de um partido democrático. Eu não estarei com Lula, eu farei oposição a Lula e ao PT, tendo Lula como seu candidato. Cada um faz a sua própria opção. A minha opção é pelo Brasil, pela democracia. Estarei longe, distante de Lula e Bolsonaro. A minha posição, Ellen, Sheila, Megali, ouvintes da Rádio Band News, é uma posição pelo centro democrático. Nem Lula, nem Bolsonaro. Eu estou ao lado do Brasil e dos brasileiros que querem emprego, querem vacina, querem saúde, querem educação e querem paz. Principalmente paz. O Brasil não pode continuar vivendo nesse binário de extremistas, um contra, um a favor. Nós precisamos de serenidade, paz, para poder retomar emprego, crescimento no país e, obviamente, também as políticas sociais de educação, de saúde e proteção social aos mais pobres e aos desempregados. Governador, quero agradecer muito a presença do senhor aqui na Band News FM. Até a próxima, mas antes, o senhor cometeu um ato falho agora há pouco, quando disse que será adversário de Lula, depois corrigiu e falou que fará oposição a Lula. O senhor está mais para candidato a presidente ou candidato à reeleição ao governo, governador? Boa pergunta, Megali. Eu não serei candidato... Lente da verdade, governador, sinceridade, hein? É o jogo da verdade. Luiz Megali, eu não serei candidato, eu sou contra a reeleição, aliás... Numa entrevista já há tempos, falei a você e a Sheila que sou contra a reeleição. Aliás, se algum dia eu puder influenciar que o Congresso Nacional rediscuta numa reforma política, eu defenderei o fim da reeleição e mandatos únicos de 5 anos sem direito à reeleição. O nosso candidato aqui à eleição para governador chama-se Rodrigo Garcia, que, aliás, também vai disputar prévias. Teremos prévias nacionais e prévias aqui em São Paulo. Portanto, Megali, viva a democracia, viva a liberdade e viva os princípios que todos nós defendemos para um país melhor, mais próspero. Então é presidência, governador? Presidência, então? Megali, eu estou disputando as prévias do PSDB para a presidência da República. Todos sabem disso. Aliás, eu não escondo. Isso é fato. Isso é verdade. Portanto, esse é o caminho. Mas com muita humildade, nós temos ainda que disputar e, obviamente, nessa circunstância, vencer as prévias do PSDB, que acontecem no dia 21 de novembro. Até lá, fazer visitas, dialogar, conversar, apresentar proposta de governo, respeitar os adversários, até o momento desta votação, que será no dia 21 de novembro. Depois de 21 de novembro, de pré-candidato, nós poderemos ser candidatos. Mas estamos dentro dessa rota, isso é fato e é conhecido, inclusive, Megali. Obrigado, governador. Bom trabalho.
Megali, muito obrigado. Um bom dia a você. Sheila, bom dia para você também. Lembrar um bom dia a você, aos nossos ouvintes da Band News. Se me permitem apenas recomendar que, por favor, continuem usando máscara, os nossos ouvintes, e continuem tendo esperança. As coisas vão melhorar e a Covid vai passar. Obrigado, um bom dia, bom final de semana desde já. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia.